passou a pagar mensalmente $20. Para um outro grupo de mães, eles começaram a pagar $333 por mês. Ou seja, trazer um pouco de segurança financeira para a mãe. E eles começaram a medir como que o cérebro dos filhos dessas mães se desenvolvia durante esse 1 ano. Será que quando eu tenho uma mãe que recebe uma bolsa, um valor onde ela pode pagar suas contas, cuidar do seu filho de verdade, será que isso muda alguma coisa no desenvolvimento do cérebro? E o que a gente pode perceber é que sim, existem, né, ondas cerebrais aqui, baixas, de baixa frequência, de alta frequência, e a tendência é, quando uma criança nasce, né, 1 ano depois, as ondas de baixa frequência, elas têm que diminuir, e as ondas de alta frequência, elas têm que aumentar. E o que a gente pode perceber aqui, pessoal, né, isso daqui é o sinal de um cérebro saudável, que está sendo desenvolvido de uma forma saudável. E o que a gente pode perceber aqui é que, dependendo da segurança financeira da mãe, o cérebro ou se desenvolve de uma forma saudável, mas se ela não tem segurança financeira, o cérebro, na verdade, ele se desenvolve de uma forma inversa do que ele deveria se desenvolver. Então, vejam só o quão importantes são programas sociais para ajudar as pessoas a saírem da pobreza. É fundamental. Esse daqui é um estudo que ainda vai muito longe, é um estudo que está sendo investido bastante dinheiro. E esse daqui é só o resultado do 1º ano. Então, vão vir coisas muito fantásticas aqui, importantíssimo que tenham programas para tirar as pessoas da pobreza dentro de um país. A segunda questão que eu quero falar com vocês é sobre diversidade. É bastante claro da evidência científica de que quando a gente tem empresas com diversidade, tanto de raça quanto de gênero, essas empresas faturam mais. Elas lançam produtos mais inovadores, elas tomam melhores decisões, existe um bem-estar dentro da organização quando as empresas investem na diversidade. Um exemplo interessante vem de um estudo que foi feito na Stanford para tomada de decisão. Os cientistas colocaram as pessoas para resolver um mistério, né? Um problema bastante complexo, tinha uma solução correta, e o que eles fizeram foi dividir as pessoas em um grupo só da sua fraternidade na universidade, ou seja, só de pessoas que pensam parecido com a gente, pessoas que têm, né, a mesma história, e um outro grupo tinha uma pessoa de uma fraternidade diferente, uma só. Uma pessoa que pensava diferente, uma pessoa que tinha uma visão contrária a delas. E o que eles descobriram, pessoal, foi que em grupos que eram compostos só por pessoas iguais, elas chegavam na solução correta do problema em 29% das oportunidades. Quando era incluído uma pessoa que pensava diferente, uma só, o que aconteceu foi que as pessoas resolveram em 60% das oportunidades. Então, vejam quão importante é a gente deixar, né, essa tendência que todos nós temos de só se juntar com pessoas que pensam parecido com a gente, da mesma raça que a gente, do mesmo gênero que a gente, e a gente passar a se envolver em lugares onde existem pessoas que pensam diferente, né? Na política isso é muito importante, né? No meu país, isso se tornou uma situação muito dura, porque não existe mais união entre os políticos, né? É um lado e o outro lado. Aquele do outro lado, tudo que ele traz é errado, não é? E a gente precisa realmente, né, se juntar, porque quem sofre com um momento como esse é a própria população, não é? Porque os políticos acabam tomando as decisões que são erradas, que não são as melhores, não é? Quando existe essa tendência da divisão. Então é algo que a gente precisa resolver. Dentro do ambiente de trabalho, pessoal, existe uma dificuldade muito grande quando a gente fala de diversidade racial e de diversidade de gênero. Um cientista da Stanford chamado Claude Steele, ele fez um estudo onde ele colocou mulheres e homens para resolver vários problemas lógicos. E para um grupo, ele falou o seguinte: olha, nós descobrimos que existe uma diferença de performance dependendo do gênero da pessoa nessa tarefa. Quando ele falava isso, as mulheres iam muito mal nos testes. Os homens continuavam indo bem, as mulheres iam muito mal. Só que para um outro grupo de pessoas, ele falou o seguinte: olha, nós descobrimos que não existe nenhuma diferença de gênero aqui na resolução desses problemas. Quando isso foi dito, as mulheres e os homens tiveram desempenho igual, sem diferença nenhuma.
Tem outros estudos que fazem 3 mulheres resolverem contas de matemática, por exemplo, que elas têm um desempenho espetacular. Aí o que eles fazem é tirar uma mulher e colocar um homem. 2 mulheres e um homem dentro de uma sala. Quando tiram mais uma mulher, colocam 2 homens e uma mulher na sala de aula, a mulher tem um desempenho ainda pior. Isso demonstra, pessoal, que não existe uma diferença de capacidade entre homens e mulheres. Mas, na presença de um homem, as mulheres se sentem ameaçadas. Elas ficam pensando em como que eles vão avaliar ela, e isso diminui a capacidade cognitiva das mulheres. Isso é o que os cientistas chamam de ameaça do estereótipo. Então, todos os estudos demonstram que não existe diferença entre capacidade cognitiva, inteligência, capacidade de liderança entre homens e mulheres. Mas o que a gente vê no mercado, no mercado de trabalho principalmente, é algo bem diferente. A gente vê empresas que são dominadas por homens, pouquíssimas mulheres em cargos de liderança, pouquíssimas mulheres que têm times que coordenam equipes, porque a gente tem uma crença, uma tendência em achar que a mulher tem uma capacidade menor. Mas isso não existe, pessoal. Então, é um cuidado que nós temos que ter. O problema que nós temos na questão da diversidade, turma, é que o nosso cérebro ele foi moldado numa época muito diferente da época que a gente vive agora. Os nossos ancestrais, eles viviam em grupos pequenos, só de pessoas parecidas, raramente vinha alguém que era muito diferente deles. Então, o nosso cérebro tem uma tendência em identificar pessoas da nossa raça com uma facilidade tremenda, e ter uma dificuldade, muitas vezes, para identificar pessoas de outra raça. Tem uma parte do cérebro, inclusive, que só se dedica a isso, chama-se fusiforme, que é a parte do cérebro que faz a identificação facial. Quando numa tela passam pessoas de várias raças, quando passa uma pessoa da mesma raça que a gente, o nosso fusiforme acende. É um dos meus. Quando é uma raça de uma outra pessoa, o fusiforme não ativa. É um deles. Então, a gente tem uma facilidade em separar nós e eles, muito grande. O nosso cérebro foi moldado para isso, inclusive. Tem estudos que demonstram que, em milissegundos, quando a gente coloca o rosto de uma pessoa de uma raça diferente da nossa, numa tela, existe a ativação da nossa amígdala, parte do cérebro que processa estresse, ameaça e medo. Então, o nosso cérebro é especialista nessa divisão entre nós e eles, o que é algo bastante perigoso. Se a gente não tiver, obviamente, educação, entender essas limitações aqui, a gente vai tomar decisões que são ruins. Se puder passar para o próximo, acho que está dando um probleminho. Uma outra questão interessante sobre o nosso cérebro, pessoal, é que quando os cientistas, por exemplo, colocam uma imagem como essas que vocês estão vendo aqui, uma mão branca e uma mão negra sendo espetada por uma agulha, quando essa mão é da nossa raça, existe a ativação do cíngulo, a área do cérebro que é responsável pela empatia e também pelo processamento da dor. Ou seja, eu sinto a dor de uma pessoa da minha raça. Quando é colocada a mão de uma pessoa de uma raça diferente da nossa, sendo espetada por uma agulha, não existe ativação do cíngulo. Eu não sinto a dor de uma pessoa que é diferente de mim. Então, mais uma vez, a educação é importante aqui, pessoal. A gente saber dessas limitações é o que vai possibilitar com que a gente traga pessoas diversas para as empresas, para os governos e para outras áreas aí que são importantes. Um cientista da Universidade de Washington, chamado Anthony Greenwald, eu visitei ele em 2022, ele demonstrou que existe um medo hoje em dia, tanto dos governos quanto das empresas, em levantar as questões de diversidade. Porque se eles levantarem e publicarem, por exemplo, puxa, na minha empresa nós contratamos poucas pessoas asiáticas, ou brancas, ou negras. Quando a gente vai demitir muitas pessoas aqui na empresa, a gente descobriu que a nossa tendência é demitir mulheres ao invés de demitir homens. As empresas têm medo porque muitas vezes o governo multa essas empresas por causa das questões de diversidade. E isso, de acordo com o Greenwald, tem que deixar de existir, porque é só quando as empresas levantam isso e publicam e assumem um compromisso de trazer mais diversidade é que a mudança começa a acontecer. Então, é importante que as empresas, que os governos levantem todas essas questões para que a gente possa ter grupos mais diversos dentro de todos os ambientes. Para terminar, pessoal, eu queria falar sobre relacionamentos.
Então, a doutora Helena já trouxe aqui de uma forma brilhante, né, que os relacionamentos são o principal preditor de felicidade para o ser humano. A gente só consegue ser feliz quando a gente está junto com outras pessoas. A nossa felicidade individual só é possível quando a gente faz outras pessoas felizes. Ninguém consegue ser feliz sozinho. A gente depende de outras pessoas para ser feliz. Isso não só nesse estudo da Harvard, que a doutora Helena trouxe, né, no Harvard Study of Adult Development, mas em outras evidências também, mais recentes. Se puder passar, por gentileza. O Daniel Kahneman, que foi ganhador do Prêmio Nobel, e outros cientistas descobriram, né, que entre as atividades do nosso dia a dia, aquela que mais traz felicidade para a gente, mais uma vez, são os relacionamentos, são as interações, né, a interação entre os casais, entre os familiares, entre amigos. E é preocupante a gente ver esse ranking do que mais traz felicidade para o ser humano e o que menos traz, quando a gente olha, né, que trabalho doméstico está ali entre os momentos piores da vida de uma pessoa. Depois, o trabalho em si. O trabalho deveria ser o lugar mais feliz de todos, não é, pessoal? Mas a gente está lá em penúltimo lugar no nosso trabalho, as pessoas não gostam do trabalho. Então, existe alguma coisa errada dentro das empresas ou não? A gente precisa desenvolver estratégias dentro das empresas que façam as pessoas mais felizes também. Só perde para o trânsito. O trânsito é o pior momento da vida de todo mundo, não é? Mas o trânsito aqui ainda é muito bom, viu? Quando a gente vai lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros lugares, a gente fica realmente muito estressado. Agora, pessoal, seria ótimo, né, se a gente caprichasse nas nossas relações do dia a dia, né? Porque, infelizmente, pessoal, o que vem acontecendo é que as nossas relações, o nosso dia a dia, estão mais parecidas com essas daqui, hoje em dia, não é? Quantas vezes a gente vai a um restaurante e a gente olha uma mesa do nosso lado, está lá o marido e a esposa, cada um no telefone celular. E se tem os filhos, às vezes o filho está no tablet. E aí eu pergunto, será que a gente está tomando decisões que são boas para a felicidade da nossa família, quando esse é o nosso modelo? A gente, hoje em dia, infelizmente, pessoal, está sendo dominado pelo nosso smartphone. As pessoas não conseguem ficar um segundo sem olhar o seu smartphone, sem ver o que está acontecendo no mundo. Isso vem com um peso muito grande, porque a gente acaba se afastando das boas relações. A gente acaba não conversando adequadamente com a esposa, com o marido, não tratando bem os nossos filhos, porque a gente acha que a piadinha do Instagram, né, ou uma mensagem do WhatsApp vai ser mais legal do que a nossa esposa, do que o nosso marido, ou do que os nossos filhos. Então, a gente precisa de verdade, pessoal, se desconectar, para a gente passar a se conectar novamente com as pessoas. Existem estudos da Universidade do Texas e da Universidade da Califórnia, por exemplo, que pediram para alunos da universidade realizarem um teste de memória, capacidade de memória e inteligência fluida. Um grupo de pessoas, os alunos tinham que deixar o seu telefone celular em um outro cômodo, fora da sala de aula. Um segundo grupo podia levar o telefone para dentro da aula, mas tinha que guardar dentro da sua bolsa ou dentro da mochila. E um terceiro grupo de pessoas levava o telefone celular e tinha que deixar ele em cima da mesa. Será que, dependendo de onde o seu telefone celular está, existe uma mudança na sua performance nesses testes? E o que eles descobriram é que existe, pessoal. Vejam só os dados aqui. Se puder passar para o próximo, por favor. Isso, aí está. Vejam só que quanto mais perto está o telefone celular de um aluno, pior é a sua capacidade de memória e pior é a sua inteligência fluida. A presença de um telefone celular atrapalha o desempenho dos nossos alunos. Então, é uma pergunta que a gente tem que se fazer aqui, porque esse é um problema também de saúde pública, né? Se o telefone está tirando a atenção das pessoas, piorando a memória fluida delas, piorando a capacidade cognitiva, será que é isso que a gente quer para o futuro do nosso país? E isso daqui começa a se tornar ainda mais complicado, dependendo da idade das pessoas.